Imagine morar em uma cidade que durante séculos foi o centro do mundo, onde exércitos poderosos marchavam vitoriosamente, imperadores eram venerados como divindades, e o tempo parecia focalizar-se em torno do Senado e do Coliseu. Agora, visualize essa mesma cidade sendo devastada, estátuas derrubadas, templos desrespeitados e uma população dominada pelo medo. Essa não é uma cena de um filme épico, mas uma realidade ocorrendo mais de uma vez. Roma, o Império Eterno, ruiu. Contudo, sua queda não foi abrupta. Foi uma jornada lenta e dolorosa, caracterizada por tumultos internos, divisões políticas e ameaças externas, principalmente pelas invasões bárbaras. Esses chamados bárbaros, considerados incultos pelos relatos históricos, na realidade eram grupos distintos que, perante a fraqueza romana, viram oportunidades de expansão e sobrevivência. É intrigante perguntar como um império de tamanho colossal e com forças militares lendárias não resistiu. Vamos embarcar em uma viagem ao passado para explorar o que de fato contribuiu para o colapso do Império Romano do Ocidente, com ênfase nas invasões bárbaras, essenciais nesse processo. Prepare-se para uma narrativa repleta de sangue, ambições, desmedidas, desespero e o inevitável crepúsculo de uma era. Aproveite e já deixe seu like se você também é apaixonado por história como nós. Comente qual civilização desperta seu interesse e, claro, inscreva-se no canal para não perder essa e outras viagens históricas. Fundada em 753 a.C., Roma evoluiu de uma simples cidade-estado nas margens do rio Tibre para um vasto império que se estendia por 3 continentes. No auge, controlava terras que se estendiam da Britânia ao Egito e da Espanha à Mesopotâmia. As legiões romanas simbolizavam poderio militar, e a Pax Romana ofereceu longos períodos de estabilidade e crescimento. Entretanto, a extensão territorial trouxe desafios colossais, demandando uma administração eficiente e vastos recursos. O Império enfrentou sérias questões econômicas a partir do século III a.C. A inflação desenfreada, a desvalorização da moeda e as pressões tributárias sobrecarregaram muitos agricultores, que abandonavam suas terras ou se sujeitavam a proprietários mais influentes, um movimento precursor do sistema feudal. A corrupção graçava nas instituições, enquanto a lealdade ao Estado decaía. Com um crescente abismo social, as revoltas tornaram-se frequentes, exacerbadas por uma sucessão imperial caótica durante a anárquica crise militar entre 235 e 284 d.C. Mais de 20 imperadores emergiram nesse período, muitos através de insurreições e assassinatos, fragilizando a autoridade central e prejudicando a capacidade de defesa do império. Além disso, a dependência de mercenários estrangeiros para a defesa era um presságio da fragilidade militar. Esses soldados, ainda que úteis, nem sempre mantinham lealdade e podiam se voltar contra seus empregadores. A tentativa do imperador Diocleciano em 285 d.C. para salvar o império ao dividi-lo em partes oriental e ocidental, acabou por diluir ainda mais o poder, especialmente no Ocidente, mais vulnerável e menos próspero. Ao avançarmos no tempo, a combinação de tensões econômicas, sociais, políticas e militares criou um cenário em que forças externas desafiaram Roma persistentemente. Os chamados bárbaros eram uma diversidade de tribos e nações, com culturas ricas e complexas, entre elas os godos, vândalos, hunos, francos e saxões, motivados por pressões de outros grupos, busca por terras férteis e um fascínio pelas riquezas romanas. Esses elementos marcaram o desenrolar de uma das transições mais significativas da história, do colapso de Roma ao surgimento das sínteses culturais que moldariam a Europa medieval. Nem todos os encontros entre romanos e povos considerados bárbaros se deram de forma hostil. Em muitos momentos, essas tribos acabaram atuando como aliados
mercenários ou até mesmo cidadãos do Império Romano. Alguns líderes bárbaros conseguiram atingir posições de destaque dentro da hierarquia imperial, tendo até mesmo seus nomes registrados entre os altos escalões do poder romano, enquanto suas tropas foram incorporadas às legiões romanas. No entanto, essa convivência, por mais que fosse uma estratégia de sobrevivência mútua, frequentemente era marcada por tensões profundas. A arrogância e o preconceito dos romanos, aliados ao tratamento muitas vezes explorador dado às tribos invasoras, fomentavam constantes conflitos e insatisfações. Um episódio emblemático dessa tensão ocorreu na rebelião dos visigodos na cidade de Adrianópolis, em 378 d.C. Após sofrerem maus tratos por parte dos oficiais romanos, os visigodos se revoltaram e massacraram o exército do imperador Valente, um evento que marcou um ponto de inflexão na relação entre os povos germânicos e Roma. Esse episódio foi uma advertência de que os bárbaros deixariam de ser apenas visitadores temporários e se tornariam ameaças significativas ao domínio romano. Entre esses povos, nenhum causou tanto pavor nos corações romanos quanto os hunos, vindo das estepes da Ásia Central. Montados em cavalos extremamente velozes e munidos de arcos compostos, os hunos empregavam táticas de guerrilha que pareciam saídas de um pesadelo. Sua origem permanece envolta em mistério, mas sua brutalidade e eficácia militar conquistaram fama lendária. Átila, que assumiu o comando dos hunos e de outros povos unificados por ele por volta de 434 d.C., foi rotulado como o flagelo de Deus. Conhecido por sua inteligência, carisma e impiedade, liderou campanhas devastadoras pelo leste europeu, pelos Balcãs e até a Gália, criando um império nômade que desafiava Roma e seus aliados bárbaros. A chegada dos hunos provocou uma reação em cadeia. Inúmeras tribos germânicas, como os visigodos e os vândalos, fugindo de Átila, buscaram refúgio dentro das fronteiras romanas. Essas migrações em massa eram motivadas pela busca por segurança, terras férteis e a atração pela riqueza do Império Romano. Os povos germânicos viam Roma como uma fonte de riqueza e prosperidade, além de desejarem uma chance de um novo começo ou simplesmente aproveitarem o caos para saquear suas riquezas. Átila, em 450 d.C., avançou conquistando a Gália e enfrentou uma coalizão composta por romanos e visigodos na Batalha dos Campos Cataláunicos, uma das mais sanguinolentas da antiguidade. Embora tenha sido derrotado, Átila escapou com vida e voltou a atacar, desta vez invadindo a Itália e se aproximando perigosamente de Roma. Conta-se que, ao chegar aos arredores da Cidade Eterna, Átila foi recebido por uma delegação liderada pelo Papa. Qual foi o conteúdo daquele encontro ainda é um mistério, mas após suas negociações, Átila recuou. Muita gente interpreta esse momento como um milagre, enquanto outros o veem como uma estratégica jogada política. De qualquer forma, pouco tempo depois, em 453 d.C., Átila morreu e seu império desmoronou com rapidez, mas os estragos deixados por ele ainda se fizeram sentir por muito tempo. Roma foi sacudida em 410 d.C., pela primeira vez em quase 800 anos, quando Alarico, líder dos visigodos, antes um general romano, marchou com seu povo até as portas da cidade. Traído e ignorado por autoridades romanas, Alarico decidiu agir por conta própria. Após 3 dias de ataque, a Cidade Eterna caiu, destruída por pilhagens, incêndios e saque. Apesar de tentarem evitar profanações religiosas ou violência indiscriminada, o impacto psicológico foi colossal, pois revelou ao mundo que Roma, outrora invencível, estava vulnerável. 4 anos depois, em 455, os vândalos, liderados por Genserico, cruzaram o Mediterrâneo e realizaram um saque ainda mais meticuloso. Os vândalos eram mestres do saque marítimo.
roubaram obras de arte, metais preciosos e capturaram figuras de destaque, dando origem ao termo vandalismo. Embora tenham evitado a destruição total, a imagem de Roma como a invencível cidade do mundo se desfez, simbolizando o colapso da ordem, da autoridade imperial e da confiança no poder romano. Naquele período, a capital do Império Romano, do Ocidente, já havia sido transferida para Rávena, uma decisão que refletia a decadência do domínio romano na sua forma tradicional. Roma, que outrora foi símbolo de poder absoluto, agora tinha se tornado mais um símbolo cultural e espiritual. Mesmo assim, seu saque, seus monumentos e suas leis permaneciam como testemunhos vivos de uma antiga glória. O fato de a estrutura imperial ter desmoronado em 476, com a deposição do jovem imperador Rômulo Augusto por Odoacro, representa o fim de uma era política. A capitulação formal ocorreu quando Odoacro enviou as insígnias do poder ao imperador bizantino em Constantinopla, sinalizando que o Império Romano do Ocidente havia oficialmente cessado de existir. Contudo, é importante compreender que a queda de Roma foi um processo gradual, não um evento único. O que realmente caiu foi a estrutura imperial do Ocidente. Suas instituições, sua cultura, sua religião, suas leis e sua influência. No entanto, o legado romano continuou vivo, perpetuado na cultura, no direito, na língua e na organização social dos povos que surgiram posteriormente. O Império Bizantino, centrado em Constantinopla, permaneceu vivo por mais 1000 anos, mantendo vivo o espírito romano sob uma nova configuração. A quitação do Império Romano do Ocidente marcou o início de uma fase conhecida como Idade das Trevas na Europa Ocidental, uma época de caos, mas também de novas raízes culturais. Apesar do colapso político e militar, o mundo romano não desapareceu. Seus conceitos de governança, suas leis, seu sistema militar e suas formas de pensamento continuaram a influenciar gerações. Suas aquedutos, seu sistema jurídico e seus filósofos ainda reverberam nas nossas cidades, na nossa língua e nos nossos sistemas de governo atuais. A invasão e o saque de Roma por povos considerados bárbaros não resultaram apenas em destruição. Também provocaram uma transformação. Tribos que antes eram vistas como selvagens evoluíram para se tornarem reis, imperadores e fundadores de nações que viriam a marcar a história. Assim, o fim do Império Romano de Ocidente não foi o encerramento de tudo que Roma representou, mas a gênese de uma nova era, onde antigas civilizações se misturaram, renasceram e moldaram o alicerce do que hoje conhecemos como Europa medieval.